6 bilhões de reais, mais ou menos, estamos falando aí de prejuízo dessas fraudes, 4 milhões de aposentados envolvidos, fraudadores, empresas, pessoas, sindicatos, bancos. Esse dinheiro vai ser, como se fala, reavisto? Essa palavra não existe, né? Pode ser recuperado, restituído, ou nós mesmos, brasileiros honestos, que não roubamos ninguém, vamos pagar essa conta? A segunda que você falou, infelizmente, Adriana, porque assim, o governo está numa saia justíssima, porque tem 4 milhões e meio de aposentados que estão em pé de guerra, com a faca no meio dos dentes, porque são aposentados que muitas vezes ganham um salário mínimo, ganham o chamado BPC, né, o benefício de prestação continuada, que é o mínimo que você ganha, mesmo se você não contribuiu nada para a Previdência. Basicamente são pessoas que sobrevivem, né? Pessoas muito pobres, pessoas simples, humildes, que para eles até R$100 ou R$60 que foram fraudados todos os meses fazem uma diferença danada no final do mês. São pessoas que moram no interiorzão dos estados mais pobres do Brasil. Então, assim, essas pessoas obviamente querem justiça e querem reaver o seu dinheiro. Só que é muito dinheiro. Estamos falando de bilhões de reais, dinheiro que o governo não tem e que deveria, na verdade, buscar aonde? No bolso de quem roubou, né? Nas contas dos ladrões. Só que essa fraude do INSS já foi descoberta há basicamente 6 meses e o governo não fez absolutamente nada para tentar recuperar de vez, de forma real, concreta, sólida, né? Substancial esse dinheiro. Portanto, os fraudadores, a turma da roubalheira, os bandidos, né, que pegaram esse dinheiro, já saíram com essa grana, já estão fora do Brasil, provavelmente, já esconderam, ocultaram, então vai ser muito difícil recuperar esse dinheiro dos fraudadores, né, da quadrilha que assaltou o INSS. Então, o que o governo quer fazer? De um lado, já disse para o INSS, devolve a grana, depois a gente vê como faz, ou seja, todo mundo que hoje contribui com o INSS, que não tem nada a ver com a história, vai ter que contribuir para pagar a turma que foi fraudada. Ponto número 2, o governo está procurando alternativas, porque é tanta grana que não vai dar somente para o INSS bancar. Portanto, é de ontem a notícia que mais uma ideia mirabolante do Executivo é pegar dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito, que não tem nada a ver com a história, que é um fundo privado dos bancos brasileiros, criado para evitar crises bancárias, que é utilizado só em casos de extrema necessidade de um banco quebrando, que é pegar grana de lá para botar no INSS. Ou seja, é um governo de incompetentes que não sabem como recuperar grana de uma quadrilha cujo membros, inclusive, faziam parte do segundo e terceiro escalão, ou provavelmente até do primeiro escalão do governo. Essa comissão vai definir o que aconteceu e que agora quer pegar dinheiro de todo mundo para tentar não perder as eleições, porque esses aposentados, com certeza, não vão votar novamente no PT, tendo sido roubados para essa quadrilha. Juliana Moreira Leite, falou-se que essa CPMI podia respingar no governo. Eu fico passada com essas informações que o Caute traz para a gente, tenho certeza que você também. Ontem a gente perguntou para o chat, o próprio relator da CPMI falou, já começamos com uma pizza na mão, o povo desconfia de CPMIs. O que você acha, hein? Vale a pena, então, roubar no Brasil? Os próprios roubados vão pagar pelo roubo, é isso? É inacreditável, né? Mas o que a gente viu até agora com outros esquemas de corrupção é que o crime, de fato, compensa no Brasil, né? A gente pode ver o que aconteceu com todo mundo do Mensalão, com a multa da Odebrecht que foi esquecida, com o governador aqui do Rio de Janeiro que deu o maior rombo da história do Rio e agora faz post de lifestyle no Leblon, né? É inacreditável. Mas eu tenho uma pergunta para o Carlos. Se a solução do governo, como ele disse, para o rombo do INSS é usar o próprio fundo, como isso garante que o trabalhador, né, não será novamente penalizado? Eles não estão simplesmente transferindo o problema e não resolvendo? Ótima pergunta, Juliana, porque assim, primeiramente, se o Brasil tivesse um Supremo Tribunal Federal digno desse nome, essa ideia sequer passaria pela cabeça do Palácio do Planalto, porque o Supremo barraria imediatamente, porque não tem nada a ver, é um desvio de função usar o FGC, que é um fundo bancário, para cobrir um rombo de um assalto que foi feito nos cofres do... Não tem nada a ver uma história, né? São coisas completamente diferentes e demonstram o desespero e a incompetência
estrutura de um governo que é composto por um bando de salafrários, né? Agora, o problema é, então, o primeiro ponto não deveria acontecer, mas, de fato, a impunidade que o fim da Lava Jato, o fim do Petrolão também, que os corruptos que assaltaram os cofres públicos no passado por bilhões de reais e que agora estão livres, soltos e possivelmente candidatáveis, né, para as próximas eleições, ou que, como o caso do Sérgio Cabral, que na cara dura estão dando indicações de filmes, de séries na Netflix, de livros para ler, livro não porque ele não lê, mas livros, séries Netflix ou filmes para o final de semana, numa cobertura com vista do Pão de Açúcar, mesmo tendo sido condenado a 350 anos de prisão, roubando até o talo nos cofres do Rio de Janeiro, já que a impunidade paga, já que o crime paga, a impunidade é normalidade, aí não vai acontecer. E o governo vem com essas ideias, porque sabe que não vai acontecer absolutamente nada com os culpados dessa fraude. Aí a gente entende também quem desacredita do CPMI, né, Paula? Porque isso então está adiantando para quê essa comissão? Se uma ou outra pessoa pode ser blindada de ser ouvida, se o dinheiro vai ser devolvido com o dinheiro do povo mesmo. Você tem fé? Acredita que alguém possa terminar preso, condenado, que vão ser expostos os responsáveis, pelo menos, e punidos? Assim, se olharmos o histórico de toda a CPMI, CPIs que tivemos no histórico aí do Brasil, não vai dar em nada. Não vai dar cadeia, ninguém vai ser processado, mas tem uma atuação política. Lembrando que temos uma eleição muito importante, se não a mais importante desse século, o ano que vem. Vai eleger presidente, governadores, 2 senadores, deputados federais, deputados estaduais. Então, isso é muito importante politicamente. Não vai dar em nada, não vai dar cadeia, ninguém vai ser processado por conta disso. Mas politicamente pode sim. Ontem, o nosso colega Silvio Navarro, ele comentou que, num primeiro momento, o irmão do Lula, o Frei Chico, não será convocado para dar depoimento, para prestar depoimento. Mas, depois que tudo se estabilizar e tiver mais informações, possivelmente será convocado para dar depoimento. Cauti, você acredita que isso pode dar certo de alguma forma para a oposição? Depende como a oposição vai articular essa CPMI, porque as comissões parlamentares, você sabe como começam, mas você não sabe como terminam, né? Lembrando que o escândalo do Mensalão, ele foi descoberto durante uma comissão parlamentar dos Correios, né? Então, você sabe como isso inicia, mas você não sabe quais são as consequências. Pode até ser uma reviravolta, uma comissão que foi requerida pela oposição, que acaba, para colocar o governo sob pressão, acaba colocando a oposição numa saia justa, sob pressão. Então, não sabemos o que vai acontecer. Agora, se a oposição, se os deputados e senadores que estão nessa comissão mista conseguirem fazer as perguntas certas, conseguirem trazer os documentos certos e demonstrar que havia, sim, um esquema gigantesco de roubo, de furto, né, de assalto dos cofres do INSS e que, por exemplo, o presidente do INSS e o ministro da Previdência não podiam não saber. Não é admissível que o ministro da Previdência e o presidente do INSS, que percebem que bilhões de reais estão sendo subtraídos dos seus beneficiados, pessoas que estão recebendo aposentadorias, e ao ver que esse número está aumentando progressivamente de forma exponencial e não fazem nada, não levantam o dedinho dizendo, não, peraí, tem algum probleminha aqui, ou não fazem um BO só para registrar, olha, sabemos, estamos investigando, é óbvio que ou eles são incompetentes e já perderam o cargo por isso, ou eles são cúmplices, ou as duas coisas juntas, né? Nesse caso, na segunda hipótese, deveriam ser presos. Este é o papel que os deputados e os senadores da oposição deveriam travar, ou seja, demonstrar se eventualmente havia má-fé e conluio, e essas pessoas devem sim ser responsabilizadas por esse assalto nas carteiras dos aposentados. Bom, a gente vai ficar de olho, acompanhar aí mais essa sessão da CPMI, né, de hoje em Brasília, lá no Senado. Qualquer novidade, estamos de olho. Nossa produção, a gente traz aqui mais algum corte ao vivo, volta a falar sobre o assunto. Mas às 10h19, eu queria muito aproveitar a participação do Cauti aqui com a gente hoje, porque ele escreveu uma matéria muito importante para a Revista Oeste, a 3 mãos. O Cauti já
conta pra gente, está aqui na tela, Edilson Salgueiro, Carlo Cauty e Raquel Dias, sobre o suposto gabinete paralelo que funcionava no TSE, sobre o suposto comando de Alexandre de Moraes. Algumas mensagens de trocas de conversas por WhatsApp vieram à tona. O Cauty vai avaliar, analisar pra gente aqui um pouquinho. São mensagens de outubro de 2022 que mostram como auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, perseguiram também a deputada federal Carla Zambelli. Cauty, conta um pouquinho pra gente sobre essa matéria em geral. Ontem a gente falou bastante aqui também sobre ela, trouxemos outros pontos que não o de Zambelli, que nessa manhã já tem a notícia de que a polícia da Itália decidiu mantê-la presa mesmo lá no país e inclusive descartou a alegação de que ela estaria muito doente para poder ir para casa. Pois é, vamos lá. Essa série de matérias que estamos produzindo aqui, junto com a Raquel e com o Edilson e com toda a equipe da redação da Oeste, demonstram de forma comprovada, ou seja, temos evidências, temos prints de conversas, temos gravações, temos documentos que comprovam como no gabinete do ministro Alexandre de Moraes havia um gabinete paralelo, uma força-tarefa encarregada com o único objetivo de perseguir parlamentares de direita, perseguir parlamentares bolsonaristas e estavam vasculhando, o trabalho deles era majoritariamente vasculhar as redes sociais destas pessoas, desses parlamentares e tentar puni-los, penalizá-los pelas opiniões, pelos posts, pelas falas, pelos vídeos que eles publicavam. Isso é algo ilegal, isso tem que ficar bem claro. É ilegal que num gabinete de um juiz, de um ministro da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal, que não é promotor, que não pode iniciar investigações, eram realizadas operações para vasculhar falas, publicações de deputados federais que têm imunidade parlamentar, que eles não podem ser, segundo a Constituição Federal, não podem ser perseguidos por qualquer tipo de fala, ou qualquer tipo de externação. Eles têm a imunidade parlamentar. E mesmo que não tivessem, nesse país existe um artigo 5º da Constituição que prevê a liberdade de expressão de todo mundo, mesmo que seja parlamentar ou não. Ou seja, esse era um gabinete ilegal instalado dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, composto por juízes auxiliares que faziam parte da equipe do ministro Alexandre de Moraes e que estavam tentando achar coisas para censurar redes sociais de deputados, como fizeram, por exemplo, no caso de Nicolás Ferreira, abrir inquéritos ilegais, porque também lembramos, não existe crime de fake news no Brasil, não existe crime de notícia falsa nesse país, não tem uma lei que pune isso. Mesmo assim, eram abertos inquéritos contra essas pessoas. E só para terminar, Adriana, o grave é o tom que essas pessoas estão usando, até chulo, a gente reporta isso na matéria, convido todo mundo a acessar o nosso site, essa matéria, para ver a gravidade da coisa. Isso coloca em xeque também a legitimidade de condenações seguintes, Por exemplo, nesse caso que a Carla Zambelli está sendo perseguida, está presa na Itália, não tem nada a ver com esse caso específico. É outra condenação de um suposto ataque, uma suposta invasão hacker dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, Um hacker que, na verdade, não tinha nada a ver com hacker, era um mitomaníaco, E esse cara, a Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por causa disso. Agora, isso ainda foi em 2024, a denúncia, mas já em 22, esse gabinete paralelo estava monitorando as redes sociais da Carla Zambelli, ou seja, havia uma perseguição em andamento. Então, a condenação que foi feita no ano passado, na verdade, em 2025, foi motivada pelo caso específico da suposta invasão dos sistemas informáticos do judiciário, ou foi apenas a continuação de uma perseguição que já estava acontecendo e foi apenas uma desculpa para aplicar uma pena que o gabinete do ministro já queria aplicar contra a deputada? Então, coloca em xeque também a legitimidade, fora a pena quando a gente está estapafúrdia há 10 anos, não existe isso por um caso como esse, mas coloca em xeque a legitimidade jurídica, que se transforma, na verdade, em perseguição política de uma condenação francamente injustificável. É tudo muito absurdo e comprometedor. Vou passar para a Ju Moreira Leite, lá no Rio, fazer também uma questão para o Cauty, comentar com a gente essa matéria da Revista Oeste. Cauty falou, está à disposição no nosso site. E
e inclusive também aviso que aqui no nosso chat a gente subiu uma enquete, as denúncias do gabinete paralelo, da Vaza Toga, podem prejudicar o ministro Alexandre de Moraes? Ou não prejudicar, mas atingir o ministro? Será? Ju, antes de passar para você, só quero exibir um trecho dessa conversa que o Caut traz para a gente na matéria, que é bastante absurdo, que fala o seguinte: no dia 10 de outubro, Eduardo Talhaferro, então chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE, compartilha em um grupo de WhatsApp um link de um vídeo publicado pela Zambelli no Facebook. Aí ele diz o seguinte: ela tá pegando pesado agora, disse o Talhaferro, né? A mensagem provocou reação imediata do juiz Marco Antônio Vargas, auxiliar de Moraes, no TSE, responsável por questões jurídicas e processuais da corte, durante a presidência do ministro. E ele responde assim: boa, esse post é bom de ferrar com essa mulher. O comentário foi celebrado por Ayrton Vieira na sequência, auxiliar de Moraes no Supremo também, que reage com um emoji de aplauso, Ju. Olha, é inacreditável. Eu li essa reportagem ontem e fiquei com o estômago embrulhado e confesso que fiquei com medo por mim e meus amigos que fazemos críticas a esse pessoal do STF e a esse desgoverno, né? E pelo que eu entendi é que eles ficam de olho e qualquer coisa que a gente poste, e é democrático, né? A gente falar a nossa insatisfação ou apontar erros ou abusos, isso seria democrático, mas aparentemente essa turma não considera isso. Eles ficam atrás, né, na internet para ter motivos para perseguir opositores. É um absurdo. Mas, Carlos, ficou evidente, né, que o gabinete do Alexandre de Moraes perseguiu a Zambelli usando o TSE como instrumento político, o que é ilegal, né? Na sua visão, até que ponto isso compromete a legitimidade da justiça eleitoral do Brasil? Exato. Se tivéssemos ainda um Estado democrático de direito e um judiciário digno desse nome e decente, todos os processos seriam anulados imediatamente. Essas pessoas que estão envolvidas e que têm as provas que estão abusando da sua posição estariam, no mínimo, seriam sido acompanhadas à porta do tribunal, nunca mais volte aqui, né? Ou também estariam presas, porque isso aí é crime, né? E teria uma investigação para apurar os fatos, teria uma comissão parlamentar de inquérito lá em Brasília, ou seja, alguma coisa estaria acontecendo. Até o momento, silêncio ensurdecedor. Essa segunda matéria que publicamos que demonstra essa comistião ilegal, ou pelo menos, quanto menos imoral, né, do gabinete do ministro, que naquele momento era presidente do TSE. Lembramos que Alexandre de Moraes foi presidente do TSE durante as eleições de 2022, e essas mensagens são de outubro de 22, ou seja, estamos falando de entre primeiro e segundo turno. Isso não acabou, e essa atividade ilegal desse gabinete não teve uma influência nefasta nas eleições, não acabou influenciando negativamente o resultado eleitoral, ou quanto menos não acabou poluindo o clima eleitoral, que deveria ter uma lisura para garantir a legitimidade das eleições, e está tudo bem, mas imagine só essa pergunta: se tivesse acontecido o oposto, se uma parlamentar, a deputada, inclusive, lembramos que a Carla Zambelli foi a deputada mais bem votada do Brasil, não só de São Paulo. Ela foi a mulher mais votada do Brasil. Imagine só se a mulher mais votada do Brasil, da esquerda, tivesse suas falas nas redes sociais monitoradas e, eventualmente, com esse tom assim de deboche por parte de um gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, que naquele momento era presidente do TSE. No mínimo, a esquerda pediria anulação das eleições por influência, ingerência ilegítima, né, do judiciário. No mínimo, seria um escândalo e provocaria manifestações frente ao Supremo, frente ao TSE, etc, etc. Hoje, silêncio ensurdecedor. Inclusive, fica a pergunta: onde estão as feministas? Onde estão aquelas mulheres que pedem solidariedade sempre quando há sororidade às mulheres. Sororidade, né? Quando há algum ataque contra uma mulher que está na carreira política, que falam de machismo, né? Que falam de discriminação.
nesse caso específico, não tem nenhuma solidariedade feminina? Né? Não. Pergunta retórica, obviamente. Mas sim, se tivéssemos um judiciário, se tivesse uma Procuradoria-Geral da República que não é submissa às vontades de um ou outro ministro, né? Se não tivesse um Procurador-Geral da República que foi sócio do decano do Supremo Tribunal Federal numa empreitada lá em Brasília, numa faculdade lá em Brasília, isso tudo já teria virado inquérito. Mas já que temos o Supremo e a PGR que temos, isso tudo vai virar nada. Aqui no chat, grande Caute, ninguém faz nada, esse é o gabinete do amor, só que eles derramam ódio, tá escrito aqui. Gente, muitos escândalos e pouca ação. Adriana, falta uma opção nessa enquete, sim, não? Ou deveria atingir o ministro Alexandre de Moraes, né? Essas denúncias com relação a esse gabinete paralelo, já tem uma parcial aqui, 78% diz que acha que sim, hein, Caute? Vamos ver. E 21% acreditam que não. Paula Camacho, depois dessa mensagem que eu trouxe a princípio para o Caute avaliar para a gente, a perversidade continua. 9 dias depois, em 19 de outubro de 22, a Zambelli volta a ser assunto nas conversas. Na ocasião, Vargas compartilha um vídeo publicado pela parlamentar no Instagram e diz o seguinte: absurdo é a idiota dizer que tem orgulho da mãe, comentou referindo-se à gravação em que a parlamentar faz uma homenagem à mãe. Talhaferro reage em tom de ironia: vamos fazer uma surpresa para a diplomação e risos. Na mesma data, o assessor Ayrton Vieira escreve: hoje o ministro disse... Opa, que ministro? Hoje o ministro disse que assinaria o bloqueio da conta dela. 2 anos depois desses diálogos, Zambelli segue no centro da arena política e judicial. A deputada acumula investigações na Suprema Corte, inquéritos relacionados à milícia digital, atos do 8 de janeiro e a disseminação de conteúdos classificados como desinformação. Pois é, se o ministro Alexandre de Moraes é capaz de fazer isso com a mulher mais bem votada do Brasil, imagine o que ele pode fazer com nós, cidadãos comuns, que não tem poder nenhum, que não é popular, que não tem mandato. Isso é um absurdo. O Caute comentou se fosse feito do lado da esquerda, mas nós tivemos um exemplo muito menor, que por muito menos... hoje senador Sérgio Moro, foi considerado parcial em tudo que ele julgou ali. Não tinha nada nas conversas entre Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro. Mas mesmo assim, eles pegaram isso, foi espalhado em toda a mídia tradicional, incansavelmente, todo mundo falou disso. Pegaram aquelas mensagens da Vaza Jato para conseguir anular diversos processos ali da Lava Jato, colocaram nulidade em todos, em maioria daqueles processos ali, e colocaram e tiraram da cadeia diversas pessoas condenadas, pessoas corruptas que roubaram efetivamente o povo, e agora não estão fazendo absolutamente nada em relação a esse absurdo de perseguição à direita. Ô, Caute, tem uma informação aqui também que é recente. O ministro Moraes do Supremo determinou a manutenção das contas bancárias, cartões de crédito, chaves Pix do Talhaferro. No despacho, Moraes disse que a medida é preventiva e que tem como objetivo garantir o andamento de diligências ainda não concluídas. Ainda negou o pedido da defesa de Talhaferro para ter acesso aos autos daquilo que vai ter que responder, considerando que seria prematuro diante das investigações em curso. Talhaferro, que queria saber também sua expectativa, prometeu comparecer agora na terça que vem no Senado. O senador Flávio Bolsonaro convidou ele para dar explicações sobre todas essas denúncias. Vamos lá. Em que país normal um acusado, né, uma pessoa que tem suas contas correntes bloqueadas, cartões bloqueados, não tem acesso a mais nada, não sabe nem o porquê? Não sabe nem do que ele está sendo acusado. E a gente acha isso normal. E temos a velha mídia estatizada que está se descascando as mãos, aplaudindo a esses abusos. E a gente se pergunta o porquê quando essas pessoas vão nas ruas, no mínimo são hostilizadas. Mas assim, de novo, em qual país normal você é acusado de alguma coisa, não sabe nem do que, qual que é o artigo que você violou, quais são as provas contra você,
E mesmo tudo isso, as suas contas correntes estão bloqueadas, você está sendo estrangulado financeiramente, e isso não é uma ditadura? Assim, porque se isso não for ditadura, não sei o que é ditadura, só falta pegar, como também outras conversas demonstram, mandar uns jagunços, pegar esse cara e trazer de volta para o Brasil. Porque o Tagliaferro teve que fugir do Brasil, está exilado, né, fora do país. Ele vai ter que comparecer no Senado de forma virtual. E eles querem estrangular esta pessoa do ponto de vista financeiro para que ele pare de dizer aquilo que sabe, aquilo que viu, os abusos que ele presenciou, inclusive alguns deles até colaborou, né? Então, do que estamos falando? De novo, mas imagina só, se um tribunal internacional de defesa dos direitos humanos, como por exemplo o Tribunal Europeu, né, dos Direitos Humanos, que o Tagliaferro poderia ativar porque ele é cidadão italiano, recebe essa documentação e toda essa história, qual será o julgamento que ele vai fazer contra o Brasil? E vão fazer o quê? Vão botar também os tribunais internacionais no inquérito das fake news? Vamos acusar os tribunais de direitos humanos de ser golpistas também, ou perigosos bolsonaristas? Quanto o Brasil tem que passar vergonha ainda por um Supremo Tribunal Federal que está pisoteando o direito, a Constituição e até o bom senso? Quanto que o Brasil tem que aguentar ainda com inquéritos ilegais e com procedimentos absolutamente estapafúrdios que são chancelados por boa parte do judiciário? E quanto o Brasil tem que esperar para que a OAB, o CNJ, a Procuradoria faça, e os próprios outros ministros do Supremo, não digo façam, porque seria demais, mas falem alguma coisa, demonstra que estão vivos ainda, demonstra que serve para algo e que não são apenas tapetes que também vão ser pisoteados, assim como a Constituição e o direito. Ô, Juliana, realmente a gente não aguenta mais, chega, já está indo mais do que longe demais. Agora, por um tempo, Ju, o Tagliaferro fez ali o jogo, disse que uma hora cansou, viu a gravidade de tudo, decidiu denunciar. Não à toa está fora do país e já falou que tem medo de ser morto, que teme por sua vida, por sua família, né? Dá para entender por quê. Agora, como você avalia essa possibilidade de um depoimento dele na semana que vem? Pode ter qual impacto, repercussão, se Moraes não impedir que ele fale até lá, né? Olha, ele corre risco verdadeiro pela vida dele. Isso, para mim, não está em dúvidas, né? Eu acho que a gente está vivendo um capítulo uma versão mexicana de House of Cards, que é uma loucura o que está acontecendo no Brasil. E eu tô com o Carlos, que é uma coisa que eu tô me perguntando, né? A Oeste, né, botou essa matéria maravilhosa, aí tem as reportagens do Vaza Toga, o Globo calado, Metrópolis calada, UOL calada. E aí, eu me pergunto, eu estudei jornalismo, sei que vocês também, uma das matérias que nós temos na Faculdade de Comunicação é ética. Cadê a ética desse pessoal? Porque não tem, né? O que a gente está vendo agora, com o que está acontecendo com o Tagliaferro, tudo bem. Ele, no começo, estava ali fazendo o jogo, porque era o trabalho dele. Quando ele viu que o negócio era muito feio e muito maior, ele resolveu expor. E aí agora, esse senhor aí, gente, ele proíbe Pix, que as pessoas ajudem outra pessoa. Ele quer matar todo mundo. Nem que seja, né, simbolicamente, que ousa mostrar a verdade sobre ele, que ousa ir contra ele, entende? Aí eu fico perguntando, né? Eu pergunto para o Carlos, como a gente pode garantir que outros parlamentares não sejam alvo de abusos semelhantes? Impeachment. Só com impeachment. Porque quando um juiz do Supremo Tribunal Federal está abusando das suas prerrogativas, está pisoteando a lei, está atuando de forma claramente ilegal, e isso está sendo reconhecido até pelos próprios colegas que timidamente, em outras ocasiões, discordam do Moraes. Eu estava no Rio de Janeiro, no final de semana passado, e eu vi o ministro André Mendonça, que falou durante um evento do LIDE lá no Rio e criticou duramente do ponto de vista técnico, né, com a elegância e sobriedade que define, né, que caracteriza o ministro Mendonça,
criticou duramente a atuação do Moraes. Mas um ministro que por tanto tempo atuou desta forma ilegal não pode permanecer no cargo. Mas, lembramos, temos um inquérito no Brasil, o famoso inquérito do fim do mundo, né, que eles chamam de inquérito das fake news, que não existem no Brasil, né, um inquérito baseado no nada. E, de novo, os colegas não, porque não temos nada a ver com eles, mas os supostos jornalistas da imprensa estatizada, de novo, aplaudem esse abuso. É um inquérito ilegal que está aberto há 6 anos, que começou com a censura de um veículo chamado Cruzoé, numa que estava publicando uma reportagem sobre o Toffoli, a reportagem famosa, o amigo do meu pai. Quem mandou censurar a Cruzoé foi o próprio Toffoli, ou seja, o cara não queria que fossem divulgadas informações sobre ele, criou um inquérito do nada, usando o regimento interno do STF, que deveria basicamente regular a cor das cortinas, onde colocar os vasos, e não procedimentos criminais, e não fez sequer o sorteio e entregou diretamente para o ministro Alexandre de Moraes ser o relator. Mas tudo isso, em qual país normal pode ser aceito? E por 6 anos e 2 eleições, sofreu a eleição de 22 e a de 24, sofremos com isso e o ministro continua lá? Então, assim, até quando faltará coragem para os senadores encarar a realidade e fazer simplesmente aquilo que está previsto na Constituição e que está previsto nos seus prerrogativos, ou seja, parar os abusos de alguns ministros no Supremo Tribunal Federal. E os entendedores, especialistas, estudiosos de política já deixam bastante claro, né, que esses pedidos de impeachment não adiantam, uma vez que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, senta em cima, diz que mesmo com o número de pedidos de assinaturas, ou que ultrapassassem um número mínimo, ele não pautaria esse pedido. Então, ano que vem, eleições fundamentais que mexem com essas cadeiras do Senado seriam aí uma luz no fim do túnel. Mas claro que é preciso continuar fazendo barulho, falando sobre o assunto, pedindo esse impeachment, registrando esses pedidos, os parlamentares eleitos por nós, temos que cobrar. Cauti, ainda sobre essas trocas de mensagens, algumas delas deixam claro também que o assunto urnas era alvo de investigações. Voto auditável, questionar o processo eleitoral era considerado gravíssimo para esse suposto gabinete paralelo? A coisa mais absurda dessas mensagens que demonstra, de novo, agora temos provas, não é suposição, não é narrativa, temos provas que esse gabinete monitorava as redes sociais de todo mundo no Brasil, de todo mundo, pegava algumas palavras-chave que eles não gostavam, mas entre algumas, até grotesco, né? Algumas delas era eu autorizo, que poderia ser usado em um monte de casos, né? A gente está vendo aqui agora essas palavras-chave que eles consideravam como subversivas, como agressivas, né? Urnas fraudadas, voto impresso, voto auditável, voto de papel, né? Cédula de papel, etc, etc. Que loucura. Mas, assim, pesquisa eleitoral. E basicamente aplicavam censura, né? Aplicavam sanções, mas a coisa mais grave é que as redes sociais colaboraram com isso. Havia colaboracionistas nas redes sociais para censurar, para demonetizar, para botar em shadow banning, para impedir que as pessoas pudessem falar. Cidadãos comuns que estão protegidos pelo artigo 5º da Constituição brasileira, que garante a liberdade de expressão. Isso daí não é apenas ilegal, é anticonstitucional. É por isso que o impeachment caberia. Tá? Isso aqui, quem fazia isso, quem proibia as pessoas de falarem, de se manifestarem, era a Stasi na Alemanha Oriental, Polícia Secreta na Alemanha Oriental, era o KGB na União Soviética, é a polícia bolivariana hoje na Venezuela, é em Cuba a polícia comunista, né? São os regimes ditatoriais que impedem que as pessoas possam se expressar, possam dizer o que pensam. Porque, como disseram os americanos quando negaram a extradição de Alan dos Santos para o Brasil, são só palavras. Ninguém pode ser punido por aquilo que fala. É claro que existe injúria, calúnia e difamação, mas não existe censura prévia e nem pós, né? Não existe censura no Brasil, é proibida pela Constituição. Mas estamos vendo aqui nessas mensagens que, na verdade, não apenas a censura era admitida, como era praticada pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ô, Juliana, realmente, hein? Se você parar para lembrar, em 2022, você falar qualquer coisa com relação a voto auditável, recibo ali, voto impresso, sobre questionar as urnas, perguntar, debater abertamente, porque as pessoas comentavam sobre outros países, né, o sistema eleitoral em outros países, como eram esses processos, para ver o que funciona, o que não funciona, se é seguro, se não é. Era um absurdo total, considerado praticamente um crime.
Gente, mas isso é uma loucura, porque na democracia você deve ser capaz de questionar qualquer coisa, né? Eles querem controlar a narrativa do cidadão brasileiro. É um nível de sandice que eu não dou conta, sabe? Eu estudei nos Estados Unidos, né? E uma das coisas que faz até o americano ter tanto orgulho, né, de botar aquela bandeira em tudo quanto é lugar, é que o First Amendment lá é uma coisa muito importante, sabe? O direito de você se expressar. Gente... eu lembro uma vez, quando eu estava estudando, eu vi uma entrevista com Bill Clinton, e o Larry King perguntou assim, Bill Clinton, nos anos 90, os Estados Unidos estava indo muito bem, isso antes de 11 de setembro, perguntou assim, Bill Clinton, o que você precisa ter para ser o presidente da maior nação do país? Aí ele falou assim, self-esteem, ou seja, né, você precisa ter amor próprio, você precisa saber quem é. Esse pessoal do STF, essa turma, eles parecem que têm um ego de um piolho esmagado. Eles não conseguem lidar com crítica nenhuma. Eles não conseguem lidar com a oposição falando verdades inconvenientes para eles. Aí vai essa caça à bruxa, né? Isso é uma loucura. Você questionar um sistema eleitoral deveria ser legal. A gente não pode falar, a gente não pode questionar. Olha, eu vou te dizer, nós já tem um tempo, eu como jornalista e criadora de conteúdo online, percebo isso porque eu próprio fui perseguida, já tive um perfil derrubado 6 vezes, enquanto o pessoal da esquerda xinga, propaga fake news e nada acontece. E aí a gente destaca aqui essa mensagem também, viu, Ju? Acompanharam a tendência de altas menções a Bolsonaro e ao STF? Possível resultado dos ataques feitos pelo presidente à instituição durante o ato. É importante notar que também se verificou tendência de aumento nas menções ao TSE. Olha o medo, né? E as urnas eletrônicas a partir do mesmo horário, o que pode ser sinal de inflamação da percepção da militância bolsonarista. Outro xingamento, né? Praticamente bolsonarismo, direita, extrema-direita, sobre essas instituições, ainda que seja necessário olhar os dados consolidados para afirmar com segurança. Paula Camacho, a gente lembra além aqui da peneira para encontrar publicações relacionadas a urnas, aquele absurdo, né, de procurar pessoas que tivessem postado camisa do Brasil, que estivessem usando camisa do Brasil, bandeira do Brasil, ou que falassem sobre o TSE de forma que não fosse positiva, inclusive manifestantes já presos, com pedido da PGR para liberdade, né, deles, para serem soltos, e que falaram, né, assistentes ali, opa, espera, corre lá nas redes sociais se não tem algumas dessas situações que eu citei, para manter essas pessoas presas injustamente. Como que a gente pode aceitar que isso seja feito com algum cidadão brasileiro? Fake news não é crime, como o Caute falou. Você tem que ter a liberdade de expressão e agora ter um gabinete paralelo dentro do TSE, uma coisa que não deveria existir. E pessoas que não são designadas a fazer aquele tipo de trabalho de pesquisar a vida das pessoas nas redes sociais para procurar um tom crítico, uma crítica ao governo Lula, uma crítica ao TSE. Todas essas palavras mencionadas, vamos lembrar daquele senhor que vimos na outra ocasião da Vaza Toga, que uma crítica de 2018 foi usada para mantê-lo preso. Como podemos aceitar isso? Como podemos aceitar que a grande mídia simplesmente finja que isso tudo não está acontecendo? Isso é inaceitável. O Caute perguntou certo. Será que quando que os outros ministros vão vir a público falar alguma coisa? Falar sobre esse caso? Ou mais, será que só o ministro Alexandre de Moraes sabia dessas mensagens? Estava envolvido possivelmente nessas mensagens? Será que ele era o único? Será que os outros, em todas as defesas públicas que eles fizeram durante anos ao ministro Alexandre de Moraes, será que eles tinham conhecimento dessas mensagens? Isso é um questionamento que nós devemos fazer, porque a corte é feita ali de 11 ministros e um estava atuando, mas precisamos saber também dos outros. Será que eles sabiam disso? Porque é umas ilegalidades que nós não podemos aceitar.
Pois é, mas é exatamente esse ponto. Só para responder também a Juliana, porque de fato ela falou que a questão do questionamento do First Amendment. Para nós jornalistas, é um dever moral questionar. Não é apenas um direito constitucional, é um dever moral questionar tudo. É como dizia o Milor, jornalismo é isso, é questionar, senão é secos e molhados. E a proibição de questionar coisas, de dizer aquilo que a gente pensa, né? Opinar, ou de dizer a verdade, como fazemos aqui na Oeste, porque senão somos censurados, isso é crime. E as pessoas que atuaram dessa forma, os juízes auxiliares, até essa Palver aí, que é essa consultoria que foi contratada pelo STF, olha o tom das mensagens que esses funcionários usam, ou seja, esses aqui são colaboracionistas com criminosos. Essas pessoas devem ser responsabilizadas perante a justiça. E se o Congresso brasileiro tivesse o mínimo de espinha dorsal, convocava todo mundo e pedia explicações. Pedia por que vocês fizeram isso. E chamar a polícia e mandar preso na hora, dar a voz de prisão na hora para essas pessoas. Então, assim, é óbvio que temos o dever moral, diferente daquilo que uma jornalista agora, não mais, né, da uma rede importante de televisão aqui disse, questionar o que o governo fala é crime. Não, é exatamente o oposto. É proibir o questionamento que é crime. É o nosso dever moral. Senão vamos fazer outra coisa, vamos achar outro ofício, né? E outra questão também, interessante esse ponto também da uma tara que essa turma no Supremo tinha com a Carla Zambelli. Esta fixação, essa obsessão com aquilo que a Carla Zambelli publicava, qualquer coisa era monitorada, mas não tinha nada mais importante a fazer, não tinha crime de verdade sério para ser combatido, o PCC tomando conta do país, inclusive da Faria Lima, e ninguém viu nada, as milícias, as facções, problemas mais graves, e está tudo bem, casos de corrupção para ser julgados, e eles ficavam perdendo tempo, porque isso aí demora tempo, olhando as redes sociais da Zambelli. Sim, além disso, além da questão da ilegalidade jurídica, mas tudo isso não é profundamente imoral e não é profundamente absurdo, né? E deveria ser condenado moral. Assim, qualquer tipo de moral, que nem então, assim, não é aceitável achar isso, normalizar um comportamento como esse e não pedir as contas, pedir por que vocês fizeram isso e responsabilizar essas pessoas. O jornalista Scherenberger, que revelou algumas dessas conversas também, né? A gente conversou com ele aqui em Oeste em alguns programas já da casa, disse que o que mais chocou ele foi realmente esse tom irônico, de pouco caso, em um assunto tão sério que mexe com tantas vidas. Teve gente presa que já morreu, como o Clezão, que foi espancada, que perdeu o enterro de vó, que é tratado como bandido de alta periculosidade. Ayrton Vieira, juiz, nessas trocas de mensagens, também em um momento fala, kkk, vamos prender todos, e emojis dando risada. Aí o Talhaferro fala, ai, seu juiz, você tem um coração de pedra, hein? E depois foi o próprio Ayrton Vieira, né, Caudi, que falou que estava lá em surto psicótico, que não conseguia lidar com que não aguentava mais a pressão, o seu físico, a sua cabeça, a sua mente, que estava fora já da sua razão, do domínio da sua razão. Vai apelar para a incapacidade psicológica para não ser culpado, não ser responsabilizado. Estratégia, pode ser? Mas assim, lembrando para o nosso público, né, porque a gente não esquece aqui, esse Ayrton Vieira é o famoso use sua criatividade para censurar a revista Oeste. É esse tipo de gente de que estamos falando, tá? Só por isso um cara desse já deveria tomar um processo, né? Inclusive, esse cara saiu do gabinete do ministro Alexandre de Moraes quando o Eduardo Talhaferro começou a divulgar para a mídia essas mensagens. Quando se tornou insustentável a sua presença, a sua permanência no gabinete, se não me engano foi abril desse ano, aí que ele decidiu ir embora, mas demorou, porque Talhaferro começou a divulgar isso em agosto de 2024 e Vieira só saiu em abril de 25, então tentou segurar ainda um pouco, né? Então assim, vai apelar para quê? Para incapacidade cognitiva, para não ser responsabilizado? É francamente ridículo, né? Porque quando era para censurar ou para fazer esses absurdos, estava se divertindo, batendo palma e era todo mundo amigo na curtição. E agora fala, não, estava um pouquinho alterado? Francamente. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.